Romanos capítulo 1, do 8 ao 17. Em primeiro lugar, agradeço ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é conhecida em todo o mundo. Pois Deus, a quem sirvo com o meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de que continuamente faço menção de vós em minhas orações, rogando que de algum modo agora me seja possível, por fim, ter ocasião de viajar, pela vontade de Deus, e ir até vós. Pois anseio ver-vos para vos transmitir algum dom espiritual, a fim de que sejais confirmados, isto é, para que eu possa ser consolado juntamente convosco pela fé mútua, tanto vossa quanto minha. Ora, não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes me propus ir até vós, tendo sido até agora impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Sou devedor, tanto aos gregos quanto aos bárbaros, tanto aos sábios quanto aos ignorantes. Assim, no que depende de mim, estou pronto para pregar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Pois não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois nele a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Mantenha o texto aberto, oremos. Pai, te damos graças por termos este texto no nosso idioma e termos condições de ler e estudá-lo. E esta condição vem de Ti, que nos dá capacidade intelectual e inspiração para isso. Ó Deus, ajuda-nos na concentração, no foco e principalmente no entendimento correto das Escrituras. Para o louvor da Tua glória oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, no trecho que vamos fazer a exposição hoje, nós encontramos basicamente o carinho, o amor pastoral que Paulo tinha pelos crentes de Roma. Crentes estes que ele nem conhecia pessoalmente, mas os amava. E esse amor é refletido nas palavras de Paulo, principalmente quando afirma que orava sem parar por aquele povo. Mas nesse trecho que escolhemos para estudar nessa manhã, principalmente nos dois últimos versículos, o 16 e o 17, encontramos o assunto principal da carta de Paulo aos Romanos, que é a justiça de Deus. E como recebê-la e como alcançá-la. Eu quero já, até para deixá-los um pouco mais curiosos e criar até uma certa expectativa, dizer a vocês que estes dois últimos versos, o 16 e o 17, foram os versos que Martinho Lutero leu e foi ali salvo verdadeiramente. E foram os versos que deram origem à Reforma Protestante do século XVI. Reforma essa que possibilitou que a igreja deixasse de ser, ou o cristianismo deixasse de ser algo exclusivo dos romanistas, da igreja romana, e se tornasse aí hoje, ou permitisse que hoje nós tivéssemos o que chamamos de protestantismo, as igrejas evangélicas, que nascem a partir dessa reforma, que teve origem nesses dois versos, que são os últimos que vamos expor nesta manhã. Dito isso, irmãos, eu quero começar pelo verso 8, entendendo o que diz o texto. Em primeiro lugar, agradeço ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é conhecida em todo o mundo. Irmãos, como eu disse ainda há pouco,
Paulo não conhecia os crentes de Roma pessoalmente. Não foi absolutamente Paulo que plantou a igreja em Roma, e ele ainda não havia visitado a igreja de Roma. Mas ele estava aqui agradecendo a Deus e deixando claro aos irmãos que iriam ler esta carta que ele era grato a Deus pela igreja de Roma. Que ele era grato a Deus pelos crentes de Roma. E ele reconhece, irmãos, que a fé, a piedade dos crentes de Roma era conhecida no mundo inteiro, como nós lemos aqui. Então, podemos, por assim dizer, para simplificar, que a fé dos crentes de Roma, e Paulo reconhecia e era grato a Deus por isso, servia de exemplo para outros crentes no mundo inteiro. Era uma fé verdadeira, era uma fé genuína, era uma fé exemplar. Paulo está agradecendo a Deus por esta fé exemplar que havia nos crentes de Roma. E no verso 9, Paulo diz que ora, veja: pois Deus, a quem sirvo com o meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de que continuamente, irmãos, olha que palavra importante, faço menção de vós em minhas orações. O que Paulo está informando aos crentes de Roma e a nós é que incessantemente, continuamente, ou seja, sempre, Paulo estava orando pelos crentes de Roma. Os crentes de Roma estavam sempre presentes nas orações do apóstolo Paulo. Sempre que Paulo ia orar, Paulo orava pelos crentes de Roma. Paulo pedia a Deus pelos crentes de Roma. E veja que Paulo, ele toma, por assim dizer, Deus como testemunha de que o que ele estava falando era verdade. Porque possa ser que os crentes de Roma, em algum momento, pudessem duvidar de que Paulo orava por eles, porque assim, eles não se conheciam pessoalmente, então eles poderiam pensar, não, vai ver que esse Paulo tá de migué, tá só querendo ganhar ponto com a gente. Ele nem nos conhece, como é que ele ora por nós? Então Paulo, para revelar o peso e a veracidade do que está falando, que orava pelos crentes, ele toma Deus como testemunha. E ele fala, o Deus a quem eu sirvo em meu espírito. Bem, por que Paulo diz o Deus a quem eu sirvo em meu espírito? Para nos lembrar que na nova aliança, o serviço a Deus, ele vai além de algo institucional, físico, ritualístico. Por exemplo, na antiga aliança, o servir a Deus estava indispensavelmente ligado ao templo. Primeiro ao tabernáculo e depois ao templo. Aonde é que se servia a Deus? No templo. Aonde é que estava a arca que representava a presença de Deus? No templo. Aonde é que as pessoas recebiam o perdão dos seus pecados através da morte dos animais? No templo. Aonde é que o sumo sacerdote tinha que estar para interceder por todo o povo de Israel? No templo. Tanto é que a mulher samaritana, quando estava conversando com Cristo, ela pergunta, onde é o lugar certo para adorar? Porque os samaritanos dizem que o lugar certo para adorar é no monte. Os judeus dizem que o lugar certo para adorar é em Jerusalém, no templo. Aonde devemos adorar? No templo ou no monte? No monte ou no templo? E Jesus disse, nem um nem outro. Porque o Pai está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E Paulo, ao dizer, o Deus a quem sirvo em meu espírito, está lembrando os crentes de Roma e lembrando a nós que o serviço a Deus a partir de Cristo
é um serviço que é feito em espírito. Ou seja, independente de quatro paredes, independente de qualquer objeto. Por isso que a ideia de pontos de contato para manifestar a fé em Deus, ela é totalmente antibíblica. Porque se você precisa de um objeto, de um elemento, de algo sensível, de algo palpável para se comunicar com Deus, é porque você não tem a fé que deveria ter em Jesus Cristo. Porque a fé em Cristo é que nos dá acesso total e livre ao trono da graça de Deus. Então Paulo deixa claro, eu oro por vocês, e o Deus a quem sirvo em meu espírito é testemunha de que eu oro por vocês, e oro incessantemente, eu oro sem cessar. E no verso de número 10, Paulo explica mais sobre essa oração que ele fazia, rogando que de algum modo agora me seja possível, por fim, de ter ocasião de viajar, pela vontade de Deus, ir até vós. Deixe-me explicar a vocês duas coisas importantes no verso 10. Paulo, que como vimos no verso 9, orava sempre pelos crentes de Roma, nos diz no verso 10 que uma das orações que ele fazia é para que Deus preparasse a viagem que ele pretendia fazer para encontrar os irmãos em Roma. Então a oração de Paulo era, sei lá, poderíamos imaginar. E aqui, por favor, tá? Apenas imaginações. Deus prepara, de alguma forma, uma viagem para mim encontrar os crentes de Roma. Tipo assim, Deus, eu quero muito visitar os crentes de Roma. Nos dê meios, nos dê recursos, nos dê condições. Ele pedia a Deus para preparar a viagem para Roma. Só que ele, o apóstolo Paulo, nos revela no verso 10 que por mais que ele queria ir até Roma, ele submetia este querer à vontade de Deus. Então ele não dizia assim, Senhor, eu quero ir para Roma e o Senhor tem que me preparar esta viagem. Paulo não dizia, eu quero, então se eu quero, será feito. Eu quero, portanto, determino, e se determino, o Senhor tem que fazer. Paulo não era maluco, como muitos hoje em dia são, e muitos de nós fomos, de ousar falar dessa forma com Deus. Percebe? Ele queria, ele planejava, mas ele estava cônscio de que a vontade dele só iria ser realizada se a vontade dele batesse com a vontade de Deus. Estão compreendendo, irmãos? Porque Paulo conhecia Deus. E quanto mais conhecemos a Deus, mais temor temos na hora de falar com Ele. Quanto mais conhecemos a Deus, mais respeito temos na hora de falar com Ele. Quando conhecemos a Deus, maior é a nossa reverência para com Ele. Então Paulo falou, eu quero ir, eu oro para que isso aconteça, mas que seja feita a vontade de Deus. Seguindo para o verso 11, Paulo fala do desejo que ele tinha de estar com os irmãos, pois anseio, olha que palavra forte, irmãos, em algumas traduções é desejo, mas pois anseio, eu anseio ver-vos. Para quê? Para vos transmitir algum dom espiritual, a fim de que sejais confirmados. Isto é, para que eu possa ser consolado juntamente convosco pela fé mútua, tanto vossa quanto minha. Bem, deixe-me explicar a vocês o ponto de Paulo aqui. Ele escreve assim nesse verso 11 primeiro. Eu anseio, eu desejo, eu anelo, eu quero, eu não vejo a hora de me reunir com vocês. Vejam, irmãos, o desejo que Paulo tinha de estar junto com a igreja de Roma. O desejo que Paulo tinha pela comunhão com os crentes de Roma. Detalhe,
crentes que ele nunca tinha visto na vida. Ele estava doido para estar com crentes que ele nunca tinha visto na vida. E por que ele queria? Por que ele, usando aqui a expressão que ele usa, por que ele ansiava? Por que ele desejava tanto estar com os irmãos? Porque ele sabia que ao estar com os irmãos, ele fortaleceria os irmãos e os irmãos fortaleceriam ele. Ele edificaria os irmãos e os irmãos edificariam a ele. Ele abençoaria os irmãos e os irmãos abençoariam a ele. Porque Paulo fala da fé mútua. No final do verso 12, mútua. Vocês conhecem esta palavra, irmãos? Deixe-me, por favor, explicar para vocês o que é mútuo. Algo mútuo é algo que vem dos dois lados. É algo que um proporciona ao outro. Não é algo unilateral, de um para o outro apenas. É algo que vai e volta. É algo que, ao mesmo tempo que eu dou, eu recebo. É algo correspondido. Percebe que Paulo não se coloca num pedestal de apóstolo com a ideia de que ele tinha algo para oferecer aos irmãos, mas os irmãos não teriam algo para oferecer a ele. Pelo contrário, ele estava ciente de que sim, ele tinha algo para contribuir com os irmãos? Tinha, mas ele sabia que os irmãos também tinham algo para contribuir com eles. Irmãos, quando nos reunimos aqui, não querendo entrar em aplicações, porque eu vou deixar para o final, mas é que eu não posso deixar passar, porque caso eu esqueça, então eu prefiro já deixar aqui posto a vocês. Quando nos reunimos aqui domingo, eu tenho uma certeza. Olhe dentro dos meus olhos. Eu tenho uma certeza. Eu vou contribuir com a vida de vocês. Mas eu tenho uma certeza maior ainda. Vocês vão contribuir com a minha vida. Eu tenho uma certeza quanto aos irmãos aqui do Lugar do Recomeço. Eu tenho algo para abençoar vocês. Mas muito mais vocês têm algo para abençoar a mim. Eu tenho certeza que a minha presença ajuda vocês. Mas o que vocês não sabem, talvez, é que a presença de vocês aqui me ajuda. Vocês estarem aqui me abençoa. Vocês estarem aqui me fortalece. Vocês estarem aqui me ajuda. Talvez vocês não sabiam disso. Estejam cientes disso. A presença de vocês aqui me faz bem. Tomar café com vocês me faz bem. Conversar com vocês me faz bem. Receber uma mensagem de vocês me faz bem. Vocês não sabem como eu fico feliz quando um de vocês me manda uma mensagem, está tudo bem, está precisando de alguma coisa. O quanto que isso me abençoa. O quanto que isso me alegra. Ou então, como eu recebi de uma irmã há uns 15 dias atrás, e foi bem no momento que eu estava muito triste. Foi bem num dia que eu estava muito desapontado. Foi bem num dia que eu estava até um pouco murcho com respeito ao ministério de pastor. E esta irmã me mandou uma mensagem. Continue pregando. Continue pregando. Ainda que seja para uma pessoa, continue pregando. Vocês não fazem ideia o quanto que aquela palavra me abençoou. Então quero deixar bem claro aqui nessa manhã. Eu sei que eu tenho algo para abençoar vocês. Mas o que vocês talvez não saibam é que vocês têm algo para abençoar a mim. E uma palavra, um aperto de mão, a própria presença de vocês aqui, muito me abençoa. Muito me fortalece. Então a ideia de Paulo aqui era, eu preciso ver os irmãos de Roma. Gente, ele não conhecia. Não é igual a gente que se conhece. Ele não conhecia. Mas eu não vejo a hora de ver esses irmãos. Porque eu tenho certeza que quando chegar lá, eu vou abençoar eles.
com o meu ministério, com a minha palavra, com o meu ensino, mas eles também vão me abençoar. E Paulo não estava falando de bênçãos materiais, mas é porque a igreja é um corpo, a igreja é um organismo vivo. E assim como num corpo um ajuda o outro, um depende do outro, um membro do corpo depende do outro, e quando um membro do corpo sofre, os outros também acabam sendo prejudicados, assim também é a igreja. Nós estamos unidos, irmãos, através de Cristo. Então foi apenas um parênteses que eu fiz, até para vocês compreenderem um pouco a visão que eu tenho de vocês e a importância que vocês têm para mim. Bom, no verso 13, Paulo deixa claro que já tinha planejado estar com os irmãos. Ora, não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes me propus ir até vós, tendo sido até agora impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Deixa-me explicar isso aqui para vocês. Paulo tá escrevendo até aqui assim, ó, eu sou grato a Deus por vocês, eu oro por vocês todos os dias, eu não vejo a hora de ver vocês. Aí alguém podia pegar essa carta e falar, então por que não vem me ver? Por que nunca veio? É simples, pega o barco e vem. Está indo para tantos lugares, fez tantas viagens, por que não vem para cá? Então, assim, irmãos, se tem uma coisa que Paulo faz em Romanos, é se antecipar aos questionamentos daqueles que ainda iriam ler a carta. Então ele sabia que alguns poderiam falar, da boca para fora, conversa, se quisesse mesmo estar com a gente, já estaria. Então o que Paulo esclarece aqui nesse verso 13, né? Gente, eu já fiz vários planos de ir até vocês. Não é que eu não quero. Eu já fiz vários planos. Eu já tentei ir de todas as formas até vocês. Mas até agora eu estou sendo impedido. Bom, Paulo não explica o que o estava impedindo. Poderiam ser as perseguições, poderia ser a falta de apoio missionário, poderia ser uma enfermidade, não sei, ele não fala o que está impedindo. Mas sabe o que eu sei? Lendo o livro de Atos, que a gente leu e estudou, que quem, em última instância, o estava impedindo de ir a Roma era Deus. Disso eu não tenho dúvida. Se Paulo não havia chegado em Roma ainda, é porque ainda não era a vontade de Deus e não era o tempo de Deus. Ou vocês não se lembram que Paulo havia proposto em seu coração descer, se eu não me engano, a Ásia e a Bitínia, e o Espírito Santo o impediu, e ele teve um sonho com um homem da Macedônia, e ele foi para a região da Macedônia. A gente estudou isso Então o ponto de Paulo no verso 13 é assim, gente, eu já fiz vários planos, mas nenhum deu certo, que ainda não é o tempo e ainda não é a vontade de Deus. Provavelmente quando Paulo escreve isso, é por volta de Atos 20. Quando Paulo chega em Roma, em Atos 28, muitos anos depois de quando ele escreveu esta carta aqui. Bem, e aí no verso 14, Paulo fala algo interessante, irmãos. Eu sou devedor, tanto aos gregos quanto aos bárbaros, tanto aos sábios quanto aos ignorantes. Deixe-me explicar para vocês também. Então Paulo fala, eu quero ir até vocês, eu quero evangelizar em Roma, eu tenho planos, ainda não deu certo, mas eu pretendo, porque eu tenho consciência de que sou devedor. Olha que palavra forte. Eu tenho uma dívida. Tanto com gregos quanto com bárbaros. E já explico para vocês o que significa isso e essa divisão. Tanto com sábios quanto ignorantes. Em primeiro lugar, porque Paulo se sentia no dever de evangelizar as pessoas. Porque o que ele recebeu de Cristo, isto é, a salvação, ele tinha como algo tão valioso, tão precioso, que ele não poderia guardar para si.
Tipo assim, Deus me salvou, eu preciso salvar. Percebe? Deus me confiou a sua salvação, eu preciso proclamar essa salvação, eu tenho uma dívida. É tipo, como Spurgeon dizia, Paulo ele se sentiu um mendigo que encontrou pão e se sentia no dever de avisar os outros mendigos que ele havia encontrado o pão. E detalhe, de graça. Então por isso que Paulo fala, tem uma dívida, eu preciso evangelizar. Em outro momento, em outra carta, ele escreve, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Tipo assim, ele tinha noção e consciência do seu dever de proclamar o evangelho que o salvou a outras pessoas que estavam perdidas. Como a gente vai ver aqui no finalzinho da exposição. Irmãos, tá muito bom isso aqui, mas ainda não chegamos na melhor parte. Tá por vir. Mas deixe-me concluir. Paulo tinha noção, eu recebi, então eu tenho que dar. Eu fui salvo, então eu tenho que levar o evangelho da salvação. E aí ele fala, tanto a gregos quanto a bárbaros. A expressão bárbaro, de onde vem barbaridade, hoje ela é tida como uma pessoa, tipo, bárbaro é uma pessoa bruta, ignorante, violenta, uma pessoa cruel. Quando é que a gente fala que barbaridade? Quando é que a gente usa essa expressão? Nossa, que barbaridade! Quando é? É quando algo bom acontece? É quando você vê alguém dando de comer para o outro? É quando você vê alguém matando o outro? Violência, barbaridade está muito associada para nós hoje com violência. Mas o que acontece? Bárbaro era aquele que não falava o grego. Então toda pessoa, a origem, tá? A origem. Hoje é associada à violência, mas quando Paulo escreve aqui, Paulo não está falando eu preciso pregar aos gregos e aos homens violentos. Não. Todo aquele que não falava a língua grega era considerado pelos gregos bárbaros. Vou pegar uma outra situação que vai ajudar vocês a entender. Lembram dos judeus e gentios? Quem eram os gentios? Os que não eram judeus. Então, de um lado tinham os judeus e outros os gentios. É algo parecido aqui. Os gregos e os não gregos. Pegou aí mais ou menos? Então, gentil está para judeu como bárbaro está para grego. Ou seja, o oposto de judeu, gentil. O oposto de grego, bárbaro. Eu não sei se vocês conseguiram entender. Eu dei o meu melhor. Se não conseguir entender agora, não vou ter mais de onde tirar exemplo. Então, bárbaro é o que não falava a língua grega. E para os gregos, os gregos, só para vocês entenderem, irmãos, os judeus, eles se orgulhavam da lei. O maior orgulho dos judeus era uma lei de Moisés. Eles se achavam superiores porque Deus havia revelado a eles a lei, a sua vontade escrita, revelada. Então, os judeus olhavam para os gentios assim, nós somos o povo da lei de Deus, vocês não. Que orgulho mais sem sentido e sem fundamento na própria lei, né? Que Deus nunca deu motivos para o povo dele se orgulhar. Já os gregos eram assim, nós gregos somos os detentores da sabedoria. Povo sábio somos nós. Dos gregos a sabedoria. Os judeus falariam assim, ó, nós temos por pai Abraão. Lembra que os judeus falavam isso? Os gregos falariam assim, nós temos por pai Sócrates, Platão, Aristóteles. A Grécia é o ponto central onde se concentra tudo que há de mais grande em termos de sabedoria, de eloquência, de retórica, de falar, de discurso. Então era um povo que se orgulhava por ser muito sábio. Então na cabeça do grego é assim, se não é grego é burro. Se não é grego é ignorante.
O grego é sábio, o bárbaro é ignorante. Por isso que Paulo fala, eu tenho um dever tanto com os gregos quanto com os bárbaros, tanto com os sábios quanto com os ignorantes. Ignorantes aqui no sentido de não ter a sabedoria grega, que para Paulo não valia de nada, tá? A carta que Paulo mais humilha a sabedoria humana é 1 Coríntios. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, a partir, se eu não me engano, do verso, deixa eu ver se eu anotei, lá do verso 18, Paulo vai falar assim, mais ou menos assim. Mais ou menos, tá, irmãos? Lembra que eu não estou sendo fiel ao texto, que eu não estou com ele aberto aqui. Mas tipo assim, os judeus querem ouvir sobre a lei. Os gregos querem sabedoria. E eu não vou pregar nem sobre a lei, nem sobre a sabedoria. Eu vou pregar sobre Cristo. E este crucificado. Porque para Paulo, e é legal eu trazer isso, porque já vai introduzir os versos 16 e 17. Para Paulo, o que havia de mais valioso e poderoso e transformador não era a lei, não era a sabedoria. Era o Evangelho. Era a obra perfeita de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Bem, então Paulo se sentia devedor a todos os homens. E aí o verso 15, vejamos. Assim, no que depende de mim, estou pronto para pregar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Então Paulo, aqui começa a melhor parte do sermão dessa manhã. Paulo fala, eu estou pronto. Eu sou grato a Deus por vocês. Eu oro sempre por vocês. Eu peço a Deus que prepare ocasião para mim ver vocês. Eu só não fui ainda porque Deus ainda não permitiu. Eu tenho uma dívida, eu quero pregar o Evangelho, E eu vou pregar o Evangelho em Roma. E é legal que quando Paulo está preso lá em Cesareia, Jesus aparece para ele à noite e fala, assim como você... Isso é Atos, tá? A gente estudou. Assim como você pregou em Jerusalém, você vai pregar em Roma. Então Paulo, ele diz aqui no verso 15, eu vou até vocês, eu pretendo ir até a Espanha, então eu espero que vocês me enviem como missionário para a Espanha, mas antes de tudo eu quero pregar o Evangelho aí. Eu quero falar mais do Evangelho aí. Se vocês estão lembrados da mensagem da semana passada, Paulo, nos versos anteriores, ele fala do Evangelho repetidas vezes, que o Evangelho é de Deus, que o Evangelho é sobre Jesus Cristo. E a carta que ele escreve aos Romanos é o maior tratado que você tem do Evangelho. É o lugar que você mais encontra falar do Evangelho é aqui. E por que Paulo prezava tanto pelo Evangelho? A gente vai descobrir nesses versos próximos agora, que é o 16 e o 17. Começando pelo 16. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Gente, eu pensei umas 2 vezes antes de colocar esses 2 versículos para a mensagem de hoje, mas eu acho que vai dar tempo. Esse verso 16 aqui tem várias coisas para a gente pensar. Esse verso 16 que a gente leu. A primeira coisa é que Paulo não se envergonha do Evangelho. Mas que Evangelho que ele não se envergonha? De Cristo. Pois é o que diz aí o texto. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo. Se Paulo vivesse nos dias de hoje, Paulo com certeza se envergonharia e lutaria contra, por exemplo, contra o Evangelho da prosperidade. Desse Paulo se envergonharia e lutaria contra, como ele fez lá em Gálatas, por exemplo, que ele luta contra o falso evangelho, que ele chama de outro evangelho. Mas o evangelho de Cristo, que é o verdadeiro e único evangelho, Paulo não se envergonhava de jeito nenhum. Irmãos, por que Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho? Bem,
Porque assim, ainda citando 1 Coríntios, lá a partir do verso 18, Paulo vai dizer, por exemplo, que o evangelho é loucura para os que estão perdidos. Você sabe o que é a mensagem central do evangelho? Deus morreu. Deus foi morto. Ué, que religião vai assumir isso? Meu Deus foi morto. Os gregos jamais ousariam dizer Zeus foi morto. Atenas foi morta. Apolo foi morto. Os judeus jamais diriam o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó foi morto. Mas o Evangelho diz que Deus, o Deus encarnado, a saber Jesus Cristo, foi morto. Isso era uma vergonha para qualquer religião. Isso era tido como fraqueza. Um Deus que morre é fraco por qualquer religião. Então Paulo deixa claro, por mais que, quando eu chegar em Roma, muitos vão zombar do que eu estou pregando, muitos vão me chamar de fraco e dizer que essa mensagem é loucura, eu não me envergonho. Eu não me envergonho. Eu não me envergonho do Evangelho. Por que eu não me envergonho do Evangelho? E aí entra algo que não está explicitamente escrito, mas que está nas entrelinhas, neste verso 16. O quê? Todos os homens estão perdidos. Vocês já vão entender por que Paulo não se envergonhava do Evangelho, mas entendam isso. Todos os homens estão perdidos. Por quê? Porque Paulo fala que o Evangelho traz salvação tanto para judeus quanto para gregos ou gentios. Quem é que precisa de salvação? Vai lá. Quem é que precisa de cura? O doente. Quem é que precisa de comida? O faminto. Quem é que precisa de água? O sedento. Quem é que precisa de agasalho? Quem está com frio. Quem é que precisa de salvação? Quem está perdido. Então, quando Paulo diz que o Evangelho traz salvação para gregos e judeus, ou gentios e judeus, ele está pressupondo que gentios e judeus estão perdidos. Ou seja, todos os homens estão perdidos. Paulo vai desenvolver isso no restante do capítulo 1, que vamos ver a partir da próxima semana, dizendo que os gregos estão perdidos. E com gregos você pode pensar em gentios também. No capítulo 1, Paulo vai dissertar sobre esse assunto. Os gentios estão perdidos, condenados ao inferno. No capítulo 2, ele vai dizer, os judeus estão perdidos e condenados ao inferno. E no capítulo 3, verso 23, ele vai dizer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos estão perdidos. Então, é isso que vocês precisam entender a princípio. Todos os homens estão perdidos. Todos. A premissa é essa. Então Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho. Vocês vão entender por que agora. Vimos que todos os homens estão perdidos. Mas o que isso tem a ver com o fato de Paulo não se envergonhar do Evangelho? Vamos ver de novo o verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja, vamos lá. Paulo, por que você não se envergonha do Evangelho? Porque o Evangelho é aonde está, é aonde se concentra o poder de Deus. Para Paulo, o poder de Deus não era visto na cura do enfermo. Para Paulo, o poder de Deus não era visto na ressurreição do morto. Para Paulo, o poder de Deus não era visto no pobre que ficou rico, no solteiro que casou, na virgem na estéril que deu à luz. Tudo isso acontece na Bíblia. A gente vê
Mas para Paulo, o poder de Deus não estava nos milagres terrenos. Para Paulo, o poder de Deus era visto na salvação de um pecador. Como que eu vou me envergonhar do Evangelho se o Evangelho revela o poder de Deus? Vocês querem ver o poder de Deus? O poder de Deus está no Evangelho. Porque é através do Evangelho que o pecador, seja ele judeu ou gentil, é salvo. O único meio pelo qual o homem que está perdido pode ser salvo é através do Evangelho. Irmãos, vocês não estão entendendo a grandeza disso. Irmãos, a salvação de um pecador é a maior prova de que Deus é poderoso. A gente se admira quando vemos alguém sendo curado por Deus de um câncer. E isso traz glória para Deus? Claro que traz. Mas eu já vi pessoas que não creem em Deus serem curadas de câncer. Através de quimioterapia e radioterapia. Ou eu estou sendo equivocado na minha fala? É só crente que é curado de câncer? Então pera, quando Deus cura alguém de câncer, ele é glorificado? Sim, mas tem pessoas que sequer creem nele e recebem um diagnóstico de cura. Poxa, não é lindo de ver uma pessoa, por exemplo, que não tinha o que comer e hoje tem uma vida farta, a gente fala, glória a Deus. Mas e os ateus que enriquecem e prosperam? Vocês precisam entender o que é o Evangelho. Ouçam com o coração de vocês e com a mente de vocês. Sucesso é alcançado pelos ateus também. Mas quem é? Quem é que consegue entrar no céu se não pela obra de Deus na vida daquela pessoa? Quem? Quem? Por isso que Jonas vai declarar: a salvação pertence ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa de Cristo para ganhar dinheiro. Você não precisa de Cristo para ter saúde. Você não precisa de Cristo para casar, para construir uma família. Você pode negar a existência de Cristo e ter tudo isso. Mas se tem uma coisa que você não vai conseguir sem Cristo, é entrar no céu. Porque é Jesus Cristo, este Jesus Cristo anunciado no Evangelho, é que traz salvação para o pecador. Então a maior prova de que Deus é poderoso é Ele salvar um pecador. Você foi salvo? Então você consegue ver o poder de Deus na sua vida. Pare e pense nisso. Se você foi salvo, você consegue ver o poder de Deus na sua vida. Porque Ele te salvou. Através do Evangelho. Então, como é que eu vou me envergonhar do Evangelho se é através do Evangelho que Deus manifesta o seu poder para salvar os pecadores? Aí, pode ser que eu seja um pouco polêmico agora. O Evangelho é uma das formas que Deus salva o pecador ou é a única forma que Deus salva o pecador? É a única. Paulo não fala, o Evangelho é um dos poderes de Deus para a salvação dos pecadores. Paulo fala no singular. O Evangelho é o poder. Por que eu disse que eu ia soar um pouco polêmico?
Se eu estou numa igreja aonde o verdadeiro evangelho de Cristo não é pregado, qual que é a conclusão lógica e paulina? É que ali não há salvação. Não há. Pode haver sinceridade, pode haver boa intenção, mas o que salva não é a sinceridade, o que salva não é a boa intenção, é o evangelho. A salvação acontece quando eu creio no evangelho. Se o evangelho não é pregado, não há salvação. Por isso que, falo por mim, eu não estava salvo. Eu vesti uma roupa como essa, inclusive essa eu já vesti. Eu pegava uma Bíblia, eu subia numa plataforma, eu pegava um microfone, eu falava a centenas de pessoas sobre a Bíblia. Eu ouvia dezenas de sermões, de mensagens, e lia diversos textos, mas eu não estava salvo. Por quê? Porque eu não conhecia o Evangelho de Cristo. Como que eu vou ser salvo se eu não conheço o Evangelho de Cristo? Quando é que eu fui salvo? Quando eu conheci o Evangelho de Cristo e criei com toda a minha fé que Deus me deu, que Cristo morreu para me salvar e por essa razão eu vou entrar no céu, não pelos meus méritos. Ali eu fui salvo. Ali eu fui salvo. Percebem o meu ponto e por que disse que talvez seria polêmico? Então, qualquer pessoa que diz que está salva, mas que não conhece o Evangelho de Cristo, ela não está salva. Por mais que ela faça tudo bonitinho, ela não está salva. Porque a salvação vem pelo ouvir o Evangelho e crer neste Evangelho. Eu tenho certeza que me ouvindo agora, existem pessoas que chegaram à mesma conclusão que eu. Eu não estava salvo. Eu não estava salvo. Porque eu não havia crido no único meio pelo qual Deus salva o pecador, que é o Evangelho. E Evangelho não tem a ver com dinheiro, Evangelho não tem a ver com vitória, Evangelho não tem a ver com felicidade, Evangelho não tem a ver com vida boa nessa terra, Evangelho não tem a ver com bem-estar, Evangelho não tem a ver com faça isso para receber aquilo, Evangelho não tem a ver com segue esse conjunto de regras que você vai entrar no céu, Evangelho não tem a ver com moralismo, Evangelho não tem a ver com ética, ainda que aqueles que creem no Evangelho são moralmente corretos, mas o Evangelho tem a ver com uma notícia. Jesus Cristo morreu para te salvar. E notícia você não segue. Notícia ou você crê, acredita, ou você ignora. O Evangelho é a notícia, a boa notícia, de que Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E é através dele que somos salvos. Como que eu vou me envergonhar, diz Paulo, do Evangelho? Se ele é o poder de Deus. Para fazer o quê? Salvação do pecador. A maior manifestação do poder de Deus é a salvação dos pecadores. Mas todos os pecadores, diz Paulo, que são salvos pelo Evangelho, todos, sem exceção, vejamos o 16 de novo. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por que, Paulo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo, olha a condição, de todo aquele que crê. Vejam, todos os homens estão perdidos. Dúvidas sobre isso? O Evangelho
é o poder de Deus para a salvação dos que estão perdidos. Todos os homens que estão perdidos serão salvos. Apenas os que creem. Apenas os que creem. Apenas os que depositam fé no Evangelho, ou seja, na boa, perfeita e completa notícia de que Cristo morreu para nos salvar. E aí entra o 17. O melhor ficou para o final. Pois nele, esse nele se refere a quê? Vamos ler um livro, é um livro, a Bíblia é um livro. Pois nele, no Evangelho. Então poderia ficar como? Pois no Evangelho, porque Paulo está falando no 16 do Evangelho. Pois nele, isto é, no Evangelho, a justiça de Deus se revela de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Bom, foi aqui que Lutero se deparou com esta verdade que deu origem à Reforma Protestante, de que o homem não é justificado e salvo pelas obras, e sim pela fé. Mas vamos lá. Quantas vezes você já não leu este verso? Mas você já entendeu isso aqui? Você sabe o que isso aqui significa? A gente precisa entender. Primeira coisa, Paulo fala que no Evangelho a justiça de Deus é revelada. Bom, vamos lá. O que é algo revelado? É algo que se pode ver, correto? Você já tirou foto naquelas máquinas antigas? Você tirava foto, o que tinha que fazer para enxergar a foto? Revelar. Fui longe agora, né? Por que você precisava revelar? Para ver. Você só conseguiria ver aquela imagem que você capturou na foto se ela fosse revelada. Então, algo revelado é algo que se torna visível. Então, Paulo está dizendo aqui que a justiça de Deus é vista, é enxergada no Evangelho. Então eu só consigo enxergar a justiça de Deus no Evangelho. Em que sentido Paulo fala isso? O que eu vou afirmar aqui para vocês é com base em toda a carta de Romanos que estamos iniciando o estudo. Mas em que sentido Paulo diz que ao ler o Evangelho, ou ao ouvir o Evangelho, nós enxergamos a justiça de Deus? Em dois. Primeiro, o Evangelho mostra que Deus aplicou a sua justiça. Como assim Deus aplicou a sua justiça? O que Cristo estava carregando consigo na cruz? Os nossos pecados. O que recaiu sobre Cristo na cruz? A nossa culpa. O que Deus fez com Cristo na cruz? Deus o puniu. Deus aplicou a sua justiça. Só que Ele aplicou a sua justiça, ou seja, Ele puniu o pecado do homem, não no homem, mas no seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, prestem atenção. A maior prova de que Deus é justo é a cruz. Um juiz que inocenta um culpado, ele é justo? Um juiz que passa a mão na cabeça de um criminoso, ele é justo? Um juiz que perdoa alguém que cometeu um crime, ele é justo? Então, se Deus olhasse para nós e falasse assim: vocês pecaram, vocês quebraram a minha lei, vocês me desobedeceram, mas vejam, eu amo vocês,
e eu estou inocentando vocês. Esse Deus seria justo? Como que esse Deus ele é justo? Punindo o pecador. Só que esse Deus que além de justo é amor, ele decide punir, ele decide retribuir, ele decide ser justo, castigando não o pecador, mas seu filho, que assumiu o nosso pecado. Então, quando Cristo é morto na cruz, é uma prova de que Deus está aplicando a sua justiça. E como se chama a história de que Cristo morreu pelos nossos pecados? Evangelho. Então é o que Paulo está dizendo. Quando a gente olha para o Evangelho, a gente encontra a justiça de Deus. Quando Deus esmaga, usando as palavras de Isaías 53, o seu filho na cruz, ele está declarando ao mundo todo: eu sou um Deus justo. Aqui estou eu exercendo a minha justiça, punindo o pecado do homem. Não no homem, mas em Cristo. Então, primeiro, quando Paulo diz que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, é enxergada no Evangelho, é percebida no Evangelho, é vista no Evangelho, ele fala no sentido de que Deus mostrou que é justo, punindo o pecador. Não em nós, o nosso pecado. Não o nosso pecado em nós, mas no Senhor Jesus Cristo. Só que quando Paulo fala que a justiça de Deus é vista no Evangelho, ele fala, além de, no sentido de aplicar essa justiça, de que Deus aplicou essa justiça, executou essa justiça, ele também fala no sentido, quando eu estou olhando assim para cima, é porque eu estou tentando organizar os meus pensamentos, vocês me perdoem. Não é tique não, tá? É uma forma, é muita informação que eu preciso organizar. Quando Paulo diz, Deus, a justiça de Deus é vista no Evangelho, também é no sentido de que Deus imputa. O que é imputar? É tirar de um e colocar em outro. Imputar é você colocar na conta de outro. É que quando a gente lê e entende o Evangelho, a gente percebe que o Deus justo, que exerceu a sua justiça punindo os nossos pecados em Jesus, é o mesmo Deus que pega a justiça de Jesus e concede ao pecador. E coloca na conta do pecador e imputa ao pecador. Logo, justo é aquele que recebeu a justiça de Jesus Cristo. Então, o justo só é justo quando ele recebe a justiça que está em Jesus Cristo. Quando Deus transfere a justiça de Cristo para a conta do homem. E Jesus Cristo é justo. Em tudo foi tentado e em nada pecou. O único homem justo que pisou, andou neste mundo foi Cristo. Então o homem é justo quando Deus pega a justiça de Cristo e coloca na conta desse homem. Ou seja, ele imputa a justiça de Cristo ao homem. Por isso que Paulo vai dizer que o meu justo, como é? Como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então, quem é que é justo aos olhos de Deus? Porque primeiro Paulo fala que todos estão perdidos. Quem é que é justo aos olhos de Deus? Aquele que crê em Jesus Cristo. Porque no momento que você crê em Jesus Cristo, a perfeita justiça de Jesus Cristo passa para sua conta. E quando Deus olha para você, ele enxerga um homem justo, uma mulher justa, não porque você é justo moralmente, eticamente, mas porque a justiça de Cristo está sobre você. É como se Deus olhasse para você através da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então Deus já não te enxerga como um pecador, Deus te enxerga como uma pessoa justa. E essa justiça não é sua, é de Cristo. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar isso para vocês, porque é muito grande. É muito grande. É tipo assim, sei lá. Vem cá, Yasmin, por favor. É tipo assim, vou pegar aqui. Isso aqui é a justiça, ó. Veja. Fica aqui, Yasmin. Isso aqui é a justiça. Ó.
Pensa nesse blazer aqui, ó, como a justiça. Pensa que eu sou Cristo, pensa que eu sou Jesus. Isso daqui representa a justiça. Ou seja, eu como Jesus fiz tudo certo, obedeci toda a lei de Deus, fui perfeito. Está tudo aqui nesse blazer. Ela não. É o homem, é o ser humano, é o pecador. É o pecador. Quando ela crê em Jesus Cristo, Deus pega. Vem cá, Danilo, você vai ser Deus, Danilo. Vem cá, por um momento. Veja. Eu preciso ilustrar para vocês. Deus, Jesus e o pecador. Deus, Jesus e o pecador. O pecado dela, Deus puniu em Jesus. Logo, Deus foi justo, porque Ele puniu o pecador. Já expliquei isso aqui. Agora ela creu em Jesus. No momento que ela creu em Jesus, Deus pega a justiça de Jesus. Pega aí a justiça de Jesus. Pega aí. Não me machuca, não. Deus pega a justiça de Jesus e coloca, veste aí a justiça. Pode vestir a justiça. Percebe? Agora Deus olha para ela não como uma pecadora, mas como uma pessoa justa. Porque olha lá a justiça nela. Está vendo a justiça nela? Mas aquela justiça é dela? Então quando Paulo afirma justo viverá por fé, ele quer dizer o seguinte: justo aos olhos de Deus é aquele que vive pela fé em Jesus. O único justo aos olhos de Deus é o que vive pela fé em Jesus. Vocês não entenderam agora? Eu não tenho mais como explicar. Devolve a justiça. Obrigado. Percebem? Isso é o Evangelho. Então, esse texto, porque Paulo fala, né, como está escrito, o justo viverá por fé. Quer dizer, ele está usando um texto da lei, que a Abacuque 2,4 fala do justo viverá por fé. Então Paulo usa o Abacuque 2,4 para dar base no que ele está falando. Irmãos queridos, isso é Evangelho. Então, o ponto de Paulo é o seguinte. O ponto de Paulo é o seguinte. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador. O pecador é salvo através do Evangelho. E no Evangelho é visto a justiça de Deus. Por quê? Porque ao ler o Evangelho você descobre que Deus foi justo e puniu o pecador na conta de Cristo. E também vemos que Deus é justo porque Ele transfere a justiça de Cristo para a conta do pecador. Teologicamente, isso é chamado de dupla imputação. Vamos estudar muito isso. Então, por mais que não tenha ficado muito claro hoje, vai clarificar, ou vai clarear, melhor dizendo, a partir dos próximos domingos, principalmente quando a gente chegar no capítulo 3. E por que viverá? Porque diz aí, né? O justo viverá por fé. Porque aquele que crê em Jesus Cristo, que é justificado, que recebe a justiça de Cristo, viverá eternamente na glória com o Pai. Viverá eternamente na glória com o Pai. Bom, isso aqui, quando Lutero entendeu isso aqui, porque qual que era a visão de Lutero? A visão católica romana. O homem é justo pelas obras que praticam. Só que Lutero mesmo... Gente, Lutero era um monge. De um monte de coisa, havia aberto mão de um monte de coisa para viver num serviço a Deus. E Lutero aprendera que o justo é o homem que vive pelas obras. Então o que Lutero fazia? Um monte de coisas boas, esperando que estas coisas boas lhe justificassem diante de Deus. Só que ele não se sentia salvo. Ele não tinha certeza da salvação.
Lutero, inclusive, e eu falo isso com base no livro História do Cristianismo, um livro muito bom que eu tenho aqui. Lutero, inclusive, ele chegou certa vez a afirmar que odiava Deus, no sentido de que, tipo assim, eu faço tudo certo, o Senhor não me ama. Eu procuro fazer tudo certo e eu não me sinto amado por ti. Eu procuro fazer tudo certo, mas parece que o Senhor não me quer. Porque ele tinha a visão de que para ser salvo e amado por Deus era através das boas obras. E quando ele leu, poeticamente falando, à luz de vela, Romanos 1, 16, 17, que é no Evangelho que está a justiça de Deus e que o homem é justo quando ele deposita a fé em Cristo, ele falou, então é isso? Então quer dizer que Deus me ama por conta de outro e não por conta de mim? Entendi. Então eu tenho que depositar minha fé no outro, a saber, em Jesus, e é por conta dessa minha fé em Jesus que Deus vai me amar? Entendi. Os olhos dele brilhou, o fardo caiu. Ele desistiu de alcançar justificação pelas próprias obras e descansou na graça soberana de Deus. E teve paz, e teve certeza da salvação. E viveu e declarou ao mundo da época, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quantos não são aqueles que agora, 10h52 da manhã, estão numa situação parecida com a de Lutero? Estão fazendo tudo certo, estão procurando fazer tudo certinho, mas não possuem certeza da salvação. Quantas vezes eu não me senti assim? Porque eu confiava nas minhas obras, mas Jesus Cristo é bom, a bondade de Deus é eterna, a misericórdia do Senhor é inexplicável, e Ele me alcançou, e alcançou alguns dos que estão aqui agora, e hoje eu descanso na certeza de que sim, estou salvo pelo mérito de Jesus Cristo, de que sim, vou entrar no céu pelos méritos de Jesus Cristo, de que sim, eu sou um homem justo, mas essa justiça não é minha, essa justiça é de Jesus Cristo, que eu sei sim que Deus me ama, e Deus me ama não porque eu sou bom, mas Deus me ama por conta de Jesus Cristo, que Deus olha para mim não como um pecador, mas como uma pessoa santa, e essa santidade que Deus enxerga, Ele enxerga através da santíssima perfeição de Jesus Cristo, que morreu para me salvar. O justo viverá por fé. Pare de tentar comprar a sua salvação. Pare de tentar encontrar certeza da salvação nas boas obras que você pratica. E coloque toda a sua fé, olhem para mim, e esperança na obra perfeita de Jesus Cristo, que morreu para nos salvar. Eu concluo, para cearmos e encerrarmos o nosso culto dominical, eu concluo com breves aplicações. A primeira delas, como Paulo, devemos manter uma vida de oração. Está muito claro isso nessa parte que estudamos, né? Do 8 ao 15, que Paulo tinha uma vida de oração. Devemos manter uma vida de oração, ainda que não seja um momento de horas orando, mas como eu até sugeri mais cedo, né? Durante o dia, tirar momentos para falar com Deus. Como Paulo, olha que aplicação bonita essa. Como Paulo, devemos desejar estar junto com os irmãos. Como é que pode? Paulo desejava estar com irmãos que ele nem conhecia. E às vezes não há em nós o desejo de estar com irmãos que a gente já conhece. O culto de domingo deve ser para nós um objeto de desejo. Do tipo assim, eu não vejo a hora de chegar domingo, porque eu quero estar junto com os meus irmãos, adorando e cultuando a Deus. Sendo fortalecido e fortalecendo. Porque lembra que a tua presença aqui abençoa outras pessoas. E a presença das outras pessoas abençoa a sua vida. É uma troca, é mútuo. A terceira aplicação. Como Paulo, nós somos devedores. Temos o dever de anunciar o Evangelho. Como um mendigo
faminto que encontrou pão e sai avisando outros mendigos famintos: ali tem pão. Este pão a quem me refiro é Cristo. Esse mendigo que achou pão que eu me refiro somos nós. E os mendigos que não acharam pão ainda é os que estão perdidos lá fora. Devemos anunciar o Evangelho. Quarta aplicação. Deposite toda a sua fé e esperança no Evangelho, ou seja, na pessoa e obra de Jesus Cristo. De outra forma, você será injusto, ainda que faça tudo certo. E a última aplicação, você que foi salvo, você já experimentou o poder de Deus. O melhor não está por vir, já veio. Você já experimentou. Você quer ver o poder? Eu quero ver o poder de Deus. Você não percebeu que o poder de Deus se manifestou salvando você? Você pode dizer todos os dias: Deus, tu és poderoso, porque o Senhor me salvou. Você pode dizer para qualquer um, ainda que você não tenha um centavo no bolso, ainda que você não tenha nada, você pode falar para as pessoas sem ter vergonha: o Deus a quem eu sirvo é poderoso. Aí elas, por quê? Porque esse Deus me salvou. Talvez você não tenha um testemunho material, mas você está salvo? Esse é o testemunho. Você pode dizer para todo mundo: Deus é poderoso. Por quê? Porque Ele me salva. Ô irmãos, vamos ficar de pé. Vamos cear. Vamos cear. Vamos cear. Vamos orar antes de cear. Senhor, me perdoe se me